Olá, crianças da catequese, bom dia! Neste sábado, daremos continuidade à nossa homenagem à Mãe, Maria. Nós hoje vamos refletir sobre o terço. Mas antes, vamos dar as respostas das questões que foram passadas no sábado passado. Confere aí para ver se você acertou todas. Número 1, B. Número 2, A. Número 3, B. Número 4, A. E número 5, A. E aí, você acertou todas? Neste sábado, nós também teremos outro desafio. As respostas das perguntas formarão uma palavra cruzada. A resposta certinha nós vamos passar no final da tarde de hoje. Tudo bem? Nossa catequese, por vídeos, dará uma pausa, agora no mês de julho. Nós retornaremos só em agosto agora. Durante esse período, continue mantendo suas orações diárias, entregando a sua vida a Jesus e a Nossa Senhora, juntamente com sua família. A oração em família é muito bom. Papai do Céu e Nossa Senhora gostam muito quando uma família reza junto, tá bom? E agora, para começar o nosso encontro, iremos fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iremos fazer a oração à Nossa Senhora do Carmo. Rezem comigo. Ó Virgem Maria, Senhora do Carmo, Mãe da Misericórdia, a Ti rogamos graças, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos recebe como filhos e filhas muito amados, que nos ensina a oração do coração. Assim contemplamos vosso Filho Jesus. Mãe piedosa, ensina-nos o acolhimento ao próximo. Ajudai-nos a sermos perseverantes nos trabalhos da Santa Igreja. Pedimos vossa maternal intercessão junto a Jesus Cristo nosso Senhor, para sermos seus instrumentos na evangelização de um mundo melhor. Pedimos vossa bênção, Mãe Senhora nossa, agora e sempre. Amém. O que é o terço? Vamos contar a história do terço. Para isso, vamos viajar no tempo. Estamos no século IX, na Europa. As pessoas daquela época acompanhavam as orações dos monges que rezavam os 150 salmos em latim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não sabiam ler. Foi quando tiveram a ideia de rezarem a oração do Pai Nosso 150 vezes. No início, contavam 150 pedrinhas dentro de um saquinho e depois começaram a confeccionar um cordão com pedacinhos de madeira, jamais parecido com o terço que conhecemos, não é mesmo? Passando mais alguns anos, em 1202, Nossa Senhora apareceu a São Domingos mostrando o terço como uma arma espiritual para mudar o mundo e ajudar a Igreja a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E ela pediu que rezassem o terço com uma nova oração, aquela que nós já conhecemos, Ave Maria. Sim, essa mesma. Você sabia que a primeira parte desta oração são as palavras do anjo Gabriel quando veio anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus? Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E depois continuamos com as palavras que a prima Isabel disse a Maria quando se encontraram. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Que lindo repetir essas lindas saudações à Mãe de Jesus, não é mesmo? O restante da oração foi escrito pela própria Igreja e tornou-se a oração a Maria mais conhecida. O terço, então, tomou a forma de rezar a sequência de um Pai Nosso e 10 Ave-Marias, conhecida como dezena do terço. Mas vamos continuar nossa história.
Agora passando para 1700, quando São Luís Maria de Montfort acrescentou a cada dezena uma cena da vida de Jesus, conhecida como Mistério do Terço. Temos os mistérios da alegria, ou mistérios gozosos, onde rezamos as cenas bíblicas do início da vida de Jesus, do anúncio do anjo Gabriel até aquela cena que vimos recentemente na catequese. Lembram? Isso mesmo, a perda e o encontro de Jesus no templo aos 12 anos. Depois temos os mistérios da dor, ou dolorosos, em que fazemos memória dos sofrimentos de Jesus na sua paixão e morte na cruz. E depois, os mistérios da glória, ou gloriosos. E estes nos fazem lembrar as cenas da ressurreição, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo. E por fim, a honra que Deus concedeu a Maria ao levá-la aos céus na Assunção e a grande festa de sua coroação como Rainha do céu e da terra. Quando rezamos todos os mistérios juntos, somamos 150 Ave-Marias, lembrando a origem desta linda oração. E a recitação completa chama-se Rosário, ou seja, coroa de rosas. O Papa Pio V criou então uma grande festa para celebrar esta oração tão preciosa para a Igreja. No dia 7 de outubro, a festa de Nossa Senhora do Rosário. Em quase todas as aparições de Maria, em seus milagres pelo mundo, como em Lourdes e Fátima, Nossa Mãezinha recomenda a oração do terço como nossa força contra o mal e nosso alimento para viver melhor a vida de cristãos. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, era muito devoto de Maria. E como todos os outros papas, era fiel à recitação do terço. Em 2002, criou mais 5 mistérios, chamando-os de mistérios da luz ou luminosos, que nos recordam pontos marcantes da vida pública de Jesus, como seu batismo e a instituição da Eucaristia. O rosário, ou suas partes divididas no terço, são uma forma especial de rezar a vida de Jesus com o coração conectado ao coração de Maria. Por isso, nos ajuda a ser fiel a Cristo, como sua própria mãezinha foi. O que é o rosário? Estamos aqui para responder algumas perguntas que as crianças da catequese fizeram sobre o terço. E a irmã Alzeni vai nos auxiliar nessas respostas. Para responder essa pergunta da Beatriz, a gente tem que entrar um pouquinho na história. Então, o que significa o rosário? A palavra rosário significa coroa de rosas. Então, de onde surgiu essa ideia? Na história, o povo homenageava os reis e rainhas através da coroação. Então, os cristãos pegam aquele modelo de coroar a rainha humana e transferem para Nossa Senhora. Como é que vai coroar Nossa Senhora? Com as Ave-Marias do Rosário. Então, o Rosário, como nós conhecemos, ele é composto por 150 Ave-Marias. Ao passar do tempo, foi dividido em 3 mistérios. Então, nós temos o mistério gozoso, o mistério doloroso e o mistério glorioso. Então, por isso que era rosário e terço. Falava terço porque é uma terça parte desses 3 mistérios. Então, a partir de 2003, o Papa João Paulo II, hoje nosso santo, criou o mistério da luz, ou o mistério luminoso. Então, hoje a gente fala assim, a reza do terço, nós estamos referindo aos 3 mistérios. Então, hoje deveria se falar um quarto, mas falar um quarto fica esquisito. Permanecemos falando um terço. Por que um quarto?
porque hoje nós temos 4 mistérios. Qual é a espiritualidade do terço? Uma outra coisa que tem muito bonita também, relacionado a São Domingos, mas com um frade da comunidade dele, é que tinha um frei que não sabia rezar e ele cuidava do jardim. Como ele não sabia ler, antes de dormir e de manhãzinha, antes da oração comunitária, ele rezava 150 Ave Maria nos pés de Nossa Senhora na capela, simbolizando cada salmo, como a irmã Socorro já falou para nós, como se rezava no início, quem não sabia ler. Então, no lugar de cada salmo, ele rezava uma Ave Maria. E todos os dias, quando os freis chegavam na capela, sentia um perfume muito gostoso de rosas, mas não faltava nenhuma rosa no jardim e não era época também de colher, e ninguém via o frei sair do mosteiro. Só perceberam quando ele adoeceu e não pôde rezar. Na capela se acabou o perfume das flores. E um dia, quando ele melhorou um pouquinho, ele voltou para a capela rezar mais cedo. E na medida que ele ia rezando, os freis sentiram o cheiro das flores. E a cada Ave Maria que ele rezava, aparecia uma rosa novinha, perfumada nos pés de Nossa Senhora. Quando ele termina de recitar as 150 Ave Marias, tem nos pés de Nossa Senhora 150 rosas e diz que ele faleceu naquela hora. Quando ele termina de rezar, ele morre. E São Domingos, que era o superior na comunidade, ele começa então a devoção e pede para que todos os monges, a partir daquele dia, recite as 150 Ave Marias para Nossa Senhora, simbolizando a devoção daquele frei que começou a rezar a Ave Maria no lugar do Pai Nosso e como um sinal de coroa a Nossa Senhora. Então, 150 rosas, uma coroa de rosas a Nossa Senhora. Viu como é bonita a oração do terço? Então nós temos o primeiro mistério da alegria, o anjo que vai anunciar Nossa Senhora. É referido a Nossa Senhora, mas já mostrando a missão que ela tem, ser a mãe de Jesus. No segundo mistério se coloca, de novo Nossa Senhora, mas por causa de Jesus, ela se coloca a serviço. Ela vai prestar o seu serviço para a sua prima Isabel. Então, quando nós falamos dessa devoção mariana, nós lembramos, é uma devoção a Maria, mas ela nos leva a Jesus. Então, uma devoção mariana, mas também cristológica. Maria nos leva até Jesus. Qual é a importância de se rezar o terço? Bom, a importância dessa pergunta é muito interessante, né? Qual a importância do terço? Bem, o terço ele é de fundamental importância na vida do cristão. Primeiro de tudo porque nos coloca como filhos de Maria. E a mãe que vem ao encontro de seus filhos e em todas as aparições de Maria, ela sempre aparece rezando o terço e pede aos videntes que rezem o terço todos os dias. E nós vemos isso na aparição de Lourdes, na aparição de Fátima, quando ela pede às três crianças que rezem o terço todos os dias para a conversão dos pecadores. E o terço também é de importância, assim, porque é uma oração simples, que todos podem fazer, é uma devoção assim, que une as famílias. Então, assim, para mostrar a importância de rezar o terço, eu vou contar a história de uma senhorinha que não sabia ler e ela foi acusada por um pastor de estar cometendo idolatria. E ela, na simplicidade dela, deu uma bela catequese pro pastor. Acabou convertendo ele e ele se tornando um grande devoto de Nossa Senhora. Porque ela disse assim para ele, olha, eu não sei ler. Só que cada Ave Maria que eu contemplo, eu lembro que a igreja dá para nós 10 mandamentos. Então, cada Ave Maria que eu vou rezando, eu vou lembrando que eu não posso cometer pecado, que eu não posso ofender o meu irmão. Então, como a irmã Socorro colocou para nós, né? Qual que é a importância de se rezar o terço? É uma oração de interior,
que nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Então, o terço nos ajuda a estar mais próximos de Maria e mais próximos de Jesus. Como devemos nos preparar para rezar o terço? Existe uma forma correta de se preparar para rezar o terço? Primeira coisa que nós devemos procurar é estar em sintonia com Nossa Senhora, em sintonia com Deus. Quer dizer então que eu devo parar a minha vida para rezar o terço? Não. Onde eu estiver trabalhando, eu posso ir rezando. Quando você vai conversar com sua mãe, você não faz uma preparação, né? Então, quando a gente vai rezar o terço, não tem uma preparação assim para dizer, eu vou rezar o terço, então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma roupa nova, eu vou usar vou procurar no vocabulário alguma coisa? Não, por quê? Porque a reza do terço, a preparação que nós temos é o coração, né? O coração daquele filho que ama a sua mãe e que não se cansa de dizer para ela, mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Então é isso que a gente repete em cada Ave Maria. A preparação para rezar o terço é essa, esse coração aberto, carinhoso a Nossa Senhora. Vai chorar aos pés dela na hora da dificuldade, vai rir com ela na hora da alegria. Então, para mim, essa é a preparação que devemos ter para rezar o terço. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recomendando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Guarda-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa.